Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje continuaremos meditando a exortação apostólica de Lecce Te, Eu te amei, do Papa Leão XIV, dos números 90 a 94. O Santo Padre nos lembra: a Igreja é chamada a estar ao lado dos pobres. A caridade é força que muda a realidade. O pecado social cria estruturas de injustiça e resolver as causas da pobreza não pode ser adiado. Reconhecer Cristo nos pobres é revelar o próprio coração de Cristo. Por isso, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Estruturas de pecado que criam pobreza e desigualdades extremas. Em Medellín, os bispos pronunciaram-se a favor da opção preferencial pelos pobres. Cristo, nosso Salvador, não só amou os pobres, mas também, sendo rico, se fez pobre. Viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos pobres, e fundou sua igreja como sinal dessa pobreza entre os homens. A pobreza de tantos irmãos clama por justiça, solidariedade, testemunho, compromisso, esforço e superação para o cumprimento pleno da missão salvífica confiada por Cristo. Os bispos afirmaram com veemência que a Igreja, para ser plenamente fiel à sua vocação, não deve apenas compartilhar a condição dos pobres, mas colocar-se também ao lado deles e empenhar-se ativamente pela sua promoção integral. A Conferência de Puebla, diante do agravamento da miséria na América Latina, confirmou a decisão de Medellín como uma opção franca e profética a favor dos pobres e qualificou as estruturas de injustiça como pecado social. A caridade é uma força que muda a realidade, um autêntico poder histórico de transformação. Esta é a fonte da qual deve nutrir-se todo o compromisso para resolver as causas estruturais da pobreza e para o fazer com urgência. Espero, portanto, que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Porque trata-se de ouvir o clamor de povos inteiros, dos povos mais pobres da terra. É necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum.
Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe, de forma unilateral e implacável, as suas leis e as suas regras. Embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige esperar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo. A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já, agora, não só amanhã, e a situação de miséria de tantas pessoas, a quem é negada esta dignidade, deve ser um apelo constante à nossa consciência. Na encíclica Dilecti Nous, o Papa Francisco recordou que o pecado social assume a forma de uma estrutura de pecado na sociedade, fazendo frequentemente parte de uma mentalidade dominante que considera normal ou racional, o que não passa de egoísmo e indiferença. Esse fenômeno pode definir-se como alienação social. Torna-se normal ignorar os pobres e viver como se eles não existissem. Apresenta-se como uma escolha razoável organizar a economia exigindo sacrifícios ao povo para atingir certos objetivos que interessam aos poderosos. Entretanto, para os pobres restam apenas promessas de gotas, que cairão até que uma nova crise global os conduza de volta à situação na qual estavam anteriormente. É uma verdadeira alienação que leva a encontrar apenas desculpas teóricas e não a tentar resolver hoje os problemas concretos daqueles que sofrem. Já dizia São João Paulo II, alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição dessa solidariedade interhumana. Devemos empenhar-nos cada vez mais em resolver as causas estruturais da pobreza. É uma urgência que não pode esperar, e não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para a curar de uma mazela que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas crises. Os planos de assistência que ocorrem em determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. A falta de equidade é a raiz dos males sociais. Com efeito, muitas vezes constata-se que, realmente, os direitos humanos não são iguais para todos. O Papa diz: a Igreja deve compartilhar a condição dos pobres e colocar-se ao lado deles. Madre Leônia saiu da Itália para o Brasil e escolheu os mais esquecidos: doentes, crianças de rua, famílias sem nada. Viveu pobre com os pobres. Não basta dar esmola no sinal. Eu estou com o pobre ou só falo sobre ele? Essa semana, escute um pobre, o nome, a história, a dor, como Madre Leônia fazia. O Papa diz: caridade é força que muda a realidade. É urgente resolver as causas estruturais. A assistência é provisória. Madre Leônia não deu só sopa. Fundou casas, escolas, hospitais, educou mulheres, tirou crianças da rua, deu profissão. Atacou a causa da miséria, falta de oportunidade e dignidade. Minha caridade é só curativa ou também cirurgia? Apoie uma obra que promove o pobre, não só assiste, como as obras de Madre Leônia. O Papa diz: existe uma tirania invisível do lucro que ignora o pobre e acha normal a desigualdade. Madre Leônia enfrentou preconceito, falta de recursos, indiferença dos poderosos. Nunca aceitou que sempre foi assim.
Sua vida foi um grito, a dignidade é para já. Eu me alieno e acho normal a miséria? Como Madre Leônia, seja profeta no seu pedaço. Não aceite desculpas teóricas. Defenda quem não tem voz. Oremos. Senhor Jesus, que te fizeste pobre, pelo testemunho de Madre Leônia, dá-nos coragem para não só ver o pobre, mas estar com ele. Que nossa caridade mude estruturas, não só console. Vinde, Espírito Santo, e renovai a face da terra. Serva de Deus, Madre Leônia, e intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs, depois de mergulharmos no número 90 a 94 da Dilex GT, uma coisa ficou clara. O amor de Cristo pelos pobres não é poesia, é urgência. E a resposta não é só comover, é converter. Caridade é força que muda a realidade. Assistência é curativo, mas o Evangelho pede cirurgia. Resolver as causas estruturais da pobreza, e isso não pode esperar. Aprendemos com Madre Leônia Milito, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar, limpar o rio e denunciar quem polui a água. Estar com o pobre é revelar o coração de Cristo. Então, santuário em sua casa termina aqui, mas a missão começa agora na sua rua, no seu trabalho, no seu carrinho de supermercado. Que a gente não seja cristão de gotas, sejamos cristãos de fonte, de transformação. Antes de ir, levemos 3 compromissos deste programa. Ver Cristo no pobre todos os dias. Denunciar as estruturas de pecado que geram miséria. Agir com caridade que muda, não só que consola. E para isso, só com o Espírito Santo. Inclinemos o nosso coração para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que vos deu um coração para amar os pobres. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, sejamos presença de Cristo nas feridas do mundo. Fiquemos todos na graça de Deus. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de
perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia vou